Olá, meus caros, estou de volta aqui para prosseguir com o quadro Sexta-feira do Terror, trazendo mais um filme que muitos acabaram se esquecendo. Filme de terror que são poucos os que se lembram desse filme, que são aquelas pessoas que cultuam esses clássicos cult, né, ou produções icônicas da época. O filme em questão aqui é um filme chamado Mutant, ou aqui no Brasil Mutante, que é um filme de terror americano de 84. Ele foi lançado inicialmente nos cinemas como Night Shadows, Sombras da Noite. Aqui no Brasil recebeu o título de Contaminação Mutante, ou A Cidade dos Mutantes, né? Tem vários títulos, enfim, que estreou em vídeo, mas ele estreou em vídeo com o título Mutant, Mutante, que manteve em todos os lançamentos subsequentes. Ou seja, o título original desse filme é Mutant, Mutante, que é esse título que eu conheci ele na época que eu assisti na TV Gazeta. Esse filme é aquele filme que às vezes no final de semana, no domingo, quando não tinha nada passando na TV, você dava uma zapeada ali, né, mudar de canal, e você pegava esse filme sendo exibido, né, e eu peguei ele sendo exibido assim, de forma aleatória, as cenas, né, enfim, não era desde o começo. E é um filme de terror de 84, que ele tem bem o gênero de zumbi, ele meio que resgata o gênero de zumbi. Esse filme, ele se apoia muito no elenco também, que é bem interessante, que tem o Wings Hauser no elenco, e um outro cara que contracena com ele, mas esse cara, né, esse ator Wings Hauser, que acho que é o nome dele, ele é um dos que conduz o elenco do filme, né, a trama do filme, porque ele é muito carismático. Então o filme, eu vou contar aqui parte, né, narrar um pouco dos spoilers aqui, para que vocês estejam situados do que ele se trata, sobre o que ele se trata, na verdade. O personagem do Wings Hauser, ele e o irmão dele estão ali, né, viajando ao redor do país ali e tal, dando uma volta, querem ter um pouco de liberdade, sair, né, do mundo da civilização e tudo mais. Só que aí eles se veem em algumas situações um tanto quanto complicadas. A primeira delas é que eles são perseguidos por uns caminhoneiros, né, quando eles estão lá chegando numa cidade, bem próximo de chegar numa cidade que é povoada por uns caras ali, né. Ou seja, eles saem do bairro deles ali e vão, né, passar um tempo numa outra cidade, num outro lugar, né? Então isso não acontece muito. Às vezes a pessoa que mora num determinado local, quando vê que um estranho está chegando, não recebe muito bem esse estranho, né? Dependendo ali. E quando o personagem Wings Hauser e o irmão dele, que acho que o nome do irmão dele do filme, eu esqueci o nome do ator, mas o nome do irmão é Michael, acho que é Michael. Ele, né, o personagem do Wings Hauser e o Michael estão chegando ali, eles se envolvem em algumas presepadas, como eu já disse, né, a primeira delas, eles serem perseguidos, né, por uns caras de um caminhão ali que já fecham, né, eles estão praticamente usando o carro do pai, né, o personagem do Wings Hauser, o irmão dele, estão usando o carro do pai, e os caras desses caminhões aí, que são de outra cidade, tudo mais da cidade onde eles estão chegando ali, né, onde esses caras habitam, fecham, né, o personagem do Wings Hauser, e o caminhão já cai praticamente quase numa ribanceira, quase matando ele e o irmão dele, né? Ou seja, né, pessoas estranhas dessa cidade. Aí aquele lance, né, chamam o ferro velho, chamam o guindaste ali, vão tentar rebocar o carro ali, milagrosamente, né, eles não sofrem nada quando o carro cai ali numa ribanceira, não sofrem nada. Só que eles decidem continuar o trajeto deles a pé, né, de mochilas nas costas. Então eles estão continuando o trajeto deles. Aí eles vão parar numa cidadezinha, tanto quanto estranho, né? Aí quando eles vão lá pro bar, né, tentar tomar uma cervejinha, tentar relaxar um pouco, tentar esquecer isso que aconteceu com eles ali, né, deles serem meio que intimidados por esses caminhoneiros que fecharam eles, fizeram o carro deles cair na ribanceira e tudo mais, deu prejuízo pro carro ali, né, o carro ficou todo fodido. Aí quando eles decidem tomar uma cerveja, eles não que eles arrumam confusão com os caras de um bar ali, dessa cidade onde eles acabam se instalando. Então, nessa cidade aí, eles são novamente provocados por uns caras de um bar, que quando vê que são os mesmos ali que estavam, né, enfim, foram receber aquele tratamento tanto quanto indecente por parte dos caminhoneiros que fecharam eles ali.
eles simplesmente são perseguidos no bar, são provocados e é muito engraçado ver o personagem do Winks Hauser, né? Porque de porte físico, assim, porte físico que faria com que ele pelo menos se defendesse, ele não tem muito, né? Ele é bem destrambelhado ali, né? E o irmão dele, Michael, né? Quando o cara pega uma faca no bar ali, tenta furar o irmão dele ali, nossa, muito estranho isso. O irmão dele tenta se defender. E aí depois, né? Acho que chega o xerife local, o xerife local tenta apaziguar as coisas ali. Só que depois eles tentam, né? O irmão, né? O personagem do Winks Hauser e o irmão dele, que é o Michael, tentam perguntar pro xerife se é um lugar cômodo, né? Para eles se instalarem ali e pelo menos passarem a noite, né? E aí quando o xerife tenta, enfim, tenta procurar um hotel, né? Um hotel, ter um hotelzinho para eles se instalarem ali nessa cidade. É uma cidade do interior, né? Cidade do interior, povoado de gente tanto quanto estranha. Aí quando eles procuram um hotel ali, né? O xerife ajuda eles a procurar um hotel, eles veem um dos irmãos ali, né? Eles veem um caso tanto quanto estranho, que tem um corpo morto ali, né? Quando começa a anoitecer, o Michael, né? O irmão do personagem do Winks Hauser, encontra um corpo morto ali e aí não sabe qual foi a causa. Aí o Michael, ele insiste em descobrir, né? Ele insiste em fazer com que o irmão dele, né, o personagem do Winks Hauser, ele tente entender que alguma coisa muito estranha está acontecendo nessa cidade e de alguma forma estava sendo acobertada, né? Esses acontecimentos estranhos, a cidade estava acobertando ali, né? A população e tudo mais, né, cara? E aí é muito engraçado, né? Eles tentam ver ali um quartinho de hotel para ficar ali, né? Negócio bem do interior mesmo, negócio bem simples. A recepcionista também ajuda eles a se instalarem no hotel. E aí é engraçado porque o personagem do Winks Hauser, ele leva as coisas mais à brincadeira, né? O personagem que está mais preocupado ali é o irmão do personagem do Winks Hauser, que é o Michael, né? Ele, depois que ele viu aquele corpo ali na noite ali, de estado meio putrefato, né? Enfim, estado meio quase decomposto, o corpo que ele viu ali, né, estirado no chão. Tanto que quando eles contam isso pro xerife, o xerife não dá muita atenção para eles, né? Porque isso aí acontece, pessoas mortas e tudo mais. Aí o personagem do Winks Hauser, ele começa a ter uma química com uma mulher que trabalha num bar, né, uma mulher loira, bonitinha por sinal, que inclusive é professora, ela dá aula para alguns alunos, né, numa escola que se encontra nessa cidadezinha, dá aula para os alunos. Só que a gente descobre aí que esses dois irmãos, tanto o personagem do Winks Hauser e o Michael, eles estão praticamente numa zona proibida, né, ali, né, e nessa zona proibida vem acontecendo algumas coisas que o pessoal do lugar, né, do vilarejo ali, eles estão de certa forma acobertando, então eles estão escondendo um segredo ali, né. Enfim, acho que máximo de spoilers que eu posso narrar para vocês aqui correndo o risco de eu não estragar a surpresa do filme, da obra, né. Aí interessante, temos essa química do personagem do Winks Hauser, o Michael, quando ele vai tentar descobrir, né, acho que durante a madrugada do hotel, ele abre a janela do quarto dele, vai pra rua, na hora que ele tenta descobrir o que tá acontecendo, na verdade, acho que dentro do quarto dele, né, quando ele olha para debaixo da cama ali, ele tenta descobrir, né, que tem algumas coisas estranhas acontecendo, aí ele é meio sugado por alguma coisa, um vapor, né, uma espécie de vapor mesmo, né, vapor, uma névoa, alguma coisa assim. Ele é sugado e depois a gente não vê mais nenhuma menção ao irmão do personagem do Winks Hauser, e só sobra um Winks Hauser, né? E o Winks Hauser, o personagem do Winks Hauser, ele estava mantendo essa química com essa loira, né, bonita, professora dos alunos dessa escola, desse vilarejo aí, para tentar meio que também descobrir o que estava acontecendo, porque ele estava encucado, né, com as palavras do irmão dele, que estava muito preocupado com isso, embora o personagem do Winks Hauser havia sugerido para o Michael, o irmão dele, esquecer isso e viver a vida de boa, e por mais problemas que eles estavam tendo nesse vilarejo aí, nesse lugarzinho aí. Aí nós também somos apresentados a personagem, né, que integra o elenco, uma outra atriz que está fazendo algumas experiências ali. Aí ela vê algo estranho nas experiências, que um dos assistentes dela acaba experimentando, né, de forma negativa ali, eu não vou dizer como. E aí a gente chega no título do filme. O título do filme é Mutante, né? Contaminação mutante, ou a cidade dos mutantes, alguma coisa assim. Porque esse segredo, né, que o pessoal ali, né, desse local está tentando esconder é um gás venenoso, né, uma espécie de veneno que escapou ali e estão transformando as pessoas em mutantes. E aí a gente vê toda
aquela influência de filmes de zumbis lá do George Romero, né, que começou com A Noite dos Mortos-Vivos e foi se expandindo em diversos filmes, né, criando uma franquia, né? Teve lá o Despertar dos Mortos, O Dia dos Mortos. Então, o filme vai bem nessa vibe ali, tá? Só que aqui é mutantes, né? Mas não deixa também de ser, não deixa ao mesmo tempo de ser um filme de zumbis, porque a premissa ela é bastante similar. Enfim, e exatamente isso, né? E no fim, pô, esse filme, enfim, né? Esse filme é um tanto quanto trash, mas é um trash do bem. Não é um trash que você vê e fala, pô, que ridículo, não é? Mas é um trash bem anos 80, né? Filme lá de 84. Tem uma cena lá que o personagem do Winks Hauser, né? Quando ocorre essa infestação de mutantes ali e tudo mais, os mutantes entram até dentro da escola dessa professora onde ele está dando aula e poucos alunos se salvam, né? Apenas um aluno se salva ali, que é o aluno, o personagem dele, né? O ator. O personagem desse ator chama Billy. E na hora que o Winks Hauser vai tentar remover o Billy, né, dessa infestação de mutantes, deixar o menino no local seguro, ele chega ali na parte, né, do banheiro da escola ali, e tava muito alto para ele alcançar a parede, e o personagem do Winks Hauser, ele pula, cara. Ou seja, o cara, como ele conseguiu aquilo lá? Como? Ele não é um super-humano, como é que ele conseguiu? O filme é trash, cara. O filme tem umas levadas trash que você consegue revezar, mas o personagem do Winks Hauser, ele é bastante carismático, ele é muito carismático. Aí vocês perguntam, pô, mas o que aconteceu com o irmão dele, o Michael? O Michael ali, depois a gente vai ver o que na verdade aconteceu com o irmão dele, que ele descobre depois, ele tá com a cabeça pensando em outras coisas, e só depois ele vai tentar descobrir aonde se encontra o irmão dele, que desapareceu na noite lá, que eles estavam passando a primeira noite no hotel ali, né? Aí ele, enfim, né? Aí ele descobre, ele tenta descobrir, enfim, o filme é muito. Ele tem uma trama muito bem amarrada. Como já disse aqui, tem algumas cenas trash e é um filme bem voltado aos zumbis. Aí quando começa a infestação mesmo de zumbis ali, de mutantes, é o que o pessoal quer ver ali, né? Enfim, aquela contaminação mutante, as ruas ficam infestadas. E como isso termina? Como que o personagem do Winks Hauser, que só sobra ele, e essa personagem loira, a professora ali, que dá aula num colégio, também vive desse vilarejo ali, tudo quanto estranho. Como é que eles conseguem lidar com essa infestação de mutantes? Bom, de uma forma que eu não vou revelar aqui, vou deixar para vocês, para que vocês assistam, ou procurem aí no YouTube, baixe, DVD RIP, Blu-ray, dê o jeito de vocês aí, procure, porque vale muito a pena o filme Mutant de 1984, que é bastante carregado no gênero dos zumbis. Ele tem muita influência de zumbis esse filme. É aqueles filmes que a gente descobre na época dos anos 80, zapeando os canais, e a TV Gazeta estava exibindo esse filme, e ele nunca saiu aqui das minhas lembranças, das minhas memórias. Isso que é o legal da internet, né? Quando a gente embarcou no mundo da internet, eu já gostava de filme de terror, acabei me lembrando desse filme e fui procurar, né? O Mutante, eu não sabia o título original dele. Só que aí eu consegui descobrir, né? Eu peguei o ano dele, deu ali uma sinopse e vi o título original dele, né? Que é Night Shadows, mas também conhecido como Mutant. É isso aí. Mais um videozinho feito aqui, né? Até se estendeu mais do que esperava, porque era um vídeo bem básico. Eu comecei a ressaltar alguns spoilers do filme. É um filme bem interessante que eu recomendo que vocês deem uma conferida. Para quem gosta de filmes da época lá dos anos 80, curte esse gênero de zumbis, eu acho que é uma boa pedida. Beleza, galera? Continue acompanhando esse canal, que sexta-feira que vem eu volto com mais um vídeo relacionado a uma obra de terror que pode estar esquecida por muitos, mas não por todos, né? Porque eu ainda consigo me lembrar, tá? Um abraço a todos e valeu, galera, por prestigiar o canal Tempo 360. Falou!